gente, vamos lá. Próximo painel, um painel muito importante para a gente. Em todo o Summit, né, nós estamos já, esse é o 6º ano do Summit, do GA Summit. Por incrível que pareça, 6º ano. E todos os anos a gente tem feito uma apresentação com um economista. Por que disso? Porque é importante, essencial, imprescindível entender o cenário econômico do país no ano seguinte, né? Isso é uma função de nós, profissionais de atendimento e negócios, porque nós, obviamente, somos os líderes da atividade, da área, perante os clientes, dentro das agências. A gente tem que entender de economia, a gente tem que entender como está o país, a gente tem que entender para onde as coisas vão, né? Obviamente, todo publicitário, todo mundo que trabalha em agência, é um eterno otimista, né? A gente tem que acreditar firme, porque a gente tem que vender, não há outra opção, a gente tem que gerar resultado, a gente tem que colocar produto na gôndola, a gente tem que fazer com que esse produto saia da gôndola, temos que vender serviço, enfim, é essencial, né? É parte intrínseca do nosso trabalho, né? Mas nós vamos fazer diferente, né? Nos outros summits a gente trazia um economista que apresentava a perspectiva, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Deixa eu apresentar quem nós temos aqui, ilustres pessoas, né? Personalidades para esse painel. Nós temos a Juliana Rosa, que é jornalista de economia da Globo News, né? Vocês já devem conhecer ela, né? Da telinha, já devem ter visto, né? A Juliana, obrigado, Juliana, por estar aqui com a gente. O Luiz Lara, chairman da Lu Lara TBWA, né, que é um grande defensor do Brasil em todas as suas perspectivas, em todas as suas dimensões, de todas as conversas que a gente tem tido com Lara no grupo de atendimento. O Herbert Zeiser, diretor de publicidade da Globosat, indicado ao Calboré. Vote, Herbert, tá? Aqui estou ajudando a fazer campanha. Isso não estava combinado, hein? Não, mas é importante. A Globosat tem sido um dos grandes patrocinadores do grupo de atendimento. A gente tem que apoiar quem nos apoia também. Então, vote Herbert, por favor. Façam campanha, vocês também. Tá? Pois é. E a Bárbara Ganzia, todo mundo já conhece ela também, jornalista, apresentadora do GNT. Enfim, você, em todos os seus programas, com palavras muito firmes, com opiniões muito fortes, né? É uma honra ter vocês 4 aqui nesse painel. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre o Brasil, gente. Não há como não ser diferente. Não é só apenas na perspectiva econômica, como também falar de sociedade, falar sobre negócios, falar sobre o mercado, né? O Brasil, a gente estava comentando aqui faz pouco, né? Nós estamos ali na beira daquele abismo. E agora, né? Para onde a gente vai, né? Para começar, a Juliana, por favor, ela tem uma apresentação, tá, sobre a perspectiva econômica do país e depois a gente vai desenvolvendo em cima do tema. Ok? Se quiser, senta lá ou aqui. Vai entrar aqui a apresentação? Vai entrar nas 2 telas laterais. Tá. Ali. Senão eu... ok. Deixa eu não ficar na frente. Melhor então você sentar aqui, eu fico aqui na ponte. Trazer para cá melhor, então. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Até eu achei engraçado que quando eles me ligaram para participar, primeiro, prazer estar aqui com todos vocês também. Me ligaram para a gente poder trazer informações para vocês, para poder contribuir aí para a tomada de decisões, né, para vocês pensarem como se preparar aí para o ano de 2019, depois aí de anos de grandes turbulências e tantas incertezas e uma eleição difícil. Eles me falaram, olha, cuidado que o pessoal não é iniciado, né? Então para você fazer uma apresentação para pessoas, né, comuns e tal, não pessoas que já entendam de economia. Então eu falei assim, bom, que bom, porque se fosse para iniciados não seria eu, porque eu não sou economista, né? Eu sou jornalista e sou pessoas como vocês, não sou especializada no assunto. Eu cubro economia há 20 anos, mas não sou economista, não sou formada em economia. E o que eu acredito muito, que eu quero
tentar compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, das minhas crenças, nesse evento aí que vocês estão olhando para 2019, onde a gente precisa mudar e a gente vai ter que mudar, não temos opção, né? Eu quero muito trazer um pouco dessa minha visão, contribuindo para uma visão que eu acredito do jornalismo, que é isso aqui, que é essa construção de pontes e a gente trocar conhecimento. Espero aprender com todos eles aqui, com todos vocês de outras áreas, para a gente poder fortalecer a democracia, que é o papel que eu acredito no jornalismo. E, no meu caso específico, fortalecer a educação. Eu trabalho com foco muito de educação. Desde 2012 que eu divulgo, eu tenho uma coluna na Globo News, que agora eu estou chamando de E Eu Com Isso. E Eu Com Isso são os vídeos... Está na lateral. São os vídeos que eu venho desenvolvendo no G1, que é o portal da Globo, onde em 1 minuto eu traduzo o que está acontecendo com a economia. Em 1 minuto, a Selic foi mantida em 6,5%. E eu com isso, o que muda na sua vida? Então, o desafio diário meu é isso aí, é traduzir. Acredito que num país pobre como o nosso ainda, o jornalismo tem um papel de educação muito grande. Eu acredito muito nisso, esse é o foco do meu trabalho. Eu estudei uma parte da minha vida em escola pública e tenho uma crença muito forte do papel do jornalismo como fortalecedor da educação e para a gente poder ir para frente, estimulando, já que a gente está falando de linguagens, tem a ver com vocês, como chegar no nosso público. Acho que tem a ver com uma discussão que eu venho trazendo dentro do grupo da Globo. A gente já fez vários encontros para poder trocar informações aí sobre linguagem, como desenvolver uma linguagem que aproxime a gente das pessoas comuns. Então, é uma linguagem que eu procuro fazer, que é uma linguagem que aproxima, que é simples, mas, ao mesmo tempo, relevante, que tem a ver com a sua vida, onde você se identifique, onde aumente a autoestima das pessoas, que eu acho que quando a gente tem acesso ao conhecimento, né, técnico, de verdade, não ao achismo hoje que se tornou comum, a gente aumenta a nossa autoestima e fortalece os nossos próprios propósitos, né? Tem uma tomada de decisão mais segura. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês, aí depois da maior crise aí da história, imagino que todo mundo esteja querendo saber o que vai acontecer, o que eu faço, né? Ano que vem vai realmente crescer, a gente vai ter oportunidades, eu saio na frente investindo, seguro o meu dinheiro. A gente tem informação de todos os tipos, a gente acorda, rede social, TV, rádio, internet, o que realmente é importante para a nossa vida, o que é relevante para você, para a sua família, para o seu negócio. Então, o meu objetivo é esse, trazer informações seguras, relevantes, de forma didática, de pessoas que são as pessoas que são estudiosas no assunto. Acho que é uma valorização da educação que a gente precisa fazer, né? Hoje todo mundo tem opinião de tudo, vamos falar sobre redução de desigualdade, quem são os economistas que estudam esse assunto. Então, valorizar a educação, né? Porque é assim que eu acredito que é o que a gente precisa fazer para poder dar essa volta. Eu fiz um recorte aqui para poder falar de economia com vocês. Eu comecei as colunas na Globo News em 2012. Essas colunas com essa linguagem mais direta. Então, eu fiz esse recorte porque eu me lembro que, nesse período que eu comecei, já aparecia um problema, que é a crônica de uma morte anunciada. A gente já falava em 2012 que o gasto público estava crescendo muito acima do razoável e que a gente ia caminhar para uma recessão. E o governo falava que não ia, que estava tudo bem e tal. E eu trouxe algumas coisas que aconteceram para a gente chegar nesse mergulho. Em 2008, a gente viveu realmente a maior crise aí do mundo, né, internacional. As primeiras medidas foram consideradas positivas, que foi o aumento de crédito público via bancos públicos, porque secou o crédito no mundo, aqui no Brasil também, só que aí virou uma desculpa para o Brasil usar os bancos públicos para poder jorrar dinheiro muito acima do que a gente poderia pagar, e sem uma estrutura também de crescimento econômico, onde as pessoas pudessem sustentar aqueles empréstimos. Então, eu me lembro bem que muita gente parcelava carro em 60 vezes, e o carro já estava no ferro velho, as pessoas ainda estavam pagando o carro, né? Tinha a política dos campeões nacionais, né? Que essa é uma política que a gente vai pagar ainda mais pelas
pelas próximas 4 décadas, que foram escolhas de alguns segmentos onde foram investidos muito mais do que em Bolsa Família, por exemplo, para poder sustentar alguns grupos econômicos, como do Ike Batista, que vendia vento e quebrou e acabou com o dinheiro público, a gente nunca mais vai ver esse dinheiro. Eu peguei alguns dados aqui também que ajudaram a gente a entrar nessa crise, que foi baixar nossa conta de luz de maneira forçada. A gente não tinha condição de diminuir a tarifa de conta de luz, estimulou a tarifa ao consumo no momento em que a gente teve uma redução de reservatórios, onde a energia ficou mais cara, as empresas tiveram um prejuízo gigantesco, o governo subsidiou uma parte dessa redução de conta de luz, que era inicialmente para reduzir custo de luz das indústrias, que realmente é muito caro no Brasil. E aí, uma medida populista que estendeu a redução de conta de luz para todo mundo, e a gente foi acumulando dívida em cima de dívida, e hoje a gente está, vocês devem estar percebendo que a conta de luz subiu 10% ano passado, 10% esse ano, 50% no ano retrasado, ou seja, acabou o dinheiro, teve inflação, e as pessoas ficaram com menos renda, aumentou a pobreza, e era óbvio que isso dá errado. Controle de preço de combustível, eu não conseguia explicar na época. Vários jornalistas estrangeiros vinham me perguntar como que o petróleo a $100, a Petrobras, tinha prejuízo, era a única empresa de petróleo do mundo que dava prejuízo. O governo segurou artificialmente o preço do combustível para segurar a inflação. A Petrobras tem uma dívida gigantesca, o setor de petróleo parou, e essas são algumas das explicações aí de medidas populistas. Tem uma frase conhecida que fala que para problemas complexos existem soluções simples e erradas, e foi o que aconteceu, né, no Brasil. Então, o que a gente mergulhou na maior recessão da história foram anos, né, de redução de pobreza no Brasil, e foi um trabalho feito com redução de inflação, né. A gente estava brincando, quem viveu essa época, a Bárbara falou, você não viveu isso que você é jovem. Mas eu estou com 41 anos, eu me lembro bem que eu ia para o supermercado, ia a família toda, né? Pai, mãe, primo, meus irmãos, todo mundo, cada um com um carrinho, para enfiar, correndo antes que os preços subissem, um carrinho só de feijão, um carrinho só de arroz. Então, o governo vendia inflação do bem. Não tem problema ter um pouquinho mais de inflação, se a gente puder crescer, como se existisse inflação do bem, né? Inflação tira a renda, principalmente dos mais pobres. Então, eu trouxe um pouco dessa explicação. A gente realmente era a crônica de uma morte anunciada, a gente entrar nessa recessão. Começamos a sair. O governo falava que era por causa da crise internacional. Entrevistei o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, várias vezes na época, e ele falava que o problema era a crise de 2008 e, obviamente, não era, né? De 2012 a 2016, o Brasil encolheu 1,2%, a América Latina e Caribe cresceram 0,7%, emergentes 3,7%, a OCDE, que é a média dos países mais ricos do mundo, 1,2%, Estados Unidos 1,5%. A crise internacional, óbvio que afetou todo mundo, mas afetou muito mais a gente por causa dos nossos próprios problemas. Então, era evidente que a nossa crise era muito mais por causa das escolhas erradas dentro do Brasil do que por causa da crise internacional de 2008. Aí eu trouxe esse dado de inflação para vocês verem o pico que deu, olha só, 2015, quando acabou o dinheiro, né, pedalada fiscal, para esconder que a gente estava se endividando muito além do que podia. A gente teve aí esse pico de 2011, que foi o aumento da conta de luz, aí, principalmente, combustível voltou a subir, e a gente teve o desemprego, né, recorde no Brasil. A pobreza aumentou muito nesses últimos 3 anos aí de crise. A pobreza vinha diminuindo há 10 anos seguidos no Brasil. Então, a gente teve uma redução assim, muito, muito forte de renda. A gente está vendo agora as taxas de desemprego finalmente começaram a diminuir no Brasil, mas é um emprego ainda muito de qualidade ruim. O emprego com carteira assinada agora começou a cair. A gente teve uma destruição de 3 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 3 anos. Esse ano, talvez, a gente teve... Ano passado ficou zerado, teve uma pequena queda. Esse ano deve ter um crescimento em torno de 700 mil vagas com emprego. Então, é um caminho longo ainda para construir. O emprego que está sendo criado é basicamente um emprego sem carteira. Agora começou o emprego por conta própria, muita gente fazendo bico, mas principalmente
o que tem me chamado muita atenção nas entrevistas do IBGE é que as pessoas têm um recorde de subocupados, que são pessoas que estão trabalhando, recebendo ainda bem menos, né, do que recebiam antes da crise, ou seja, elas estão trabalhando, mas com uma renda muito aquém do que elas precisam para pagar os custos básicos. E o lado mais triste dessa história é o aumento do desalento no Brasil, que é gente que não está na estatística de desemprego, porque o IBGE pergunta para você está procurando emprego? Se você não está procurando, você resolveu ficar em casa ou desistiu de procurar, você não entra na estatística. São os desalentados que estão em casa, mas na crise, segundo os especialistas que eu tenho conversado, são pessoas que pararam de procurar porque muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar a passagem para ir procurar emprego, imprimir currículo, né? Então, é um pessoal do desalento que, né, mascara um pouco esse dado aí, que ainda é muito preocupante, a questão do desemprego no Brasil. E trouxe esse dado também para vocês, que é a grande discussão do momento. A gente fez uma dívida gigantesca no Brasil. A nossa dívida é muito maior do que a média de todos os países emergentes. Então, em torno de 40% do PIB, a nossa já está se aproximando de 80% do tamanho da nossa economia, do PIB. Isso é muito preocupante, porque o mundo começa a olhar para o Brasil, assim, a gente não vai dar o calote da dívida agora, mas é tudo expectativa, né? Você acha que o Brasil, em algum momento, está se endividando demais, começa a aumentar a juros do Brasil, tá bom, eu te empresto, né, que nem a gente no banco, mas como você é uma pessoa perigosa, eu vou te cobrar juro mais alto, o consumidor paga juro mais alto, a gente tem uma dificuldade de atrair investimento e crescer. A gente vinha aí nesse processo que começa a se desfazer, mas o governo gasta muito e gasta mal. E eu acho que a discussão do momento é essa: sem a gente resolver isso, a gente não vai sair da crise. Por quê? Estamos ficando velhos, principalmente. A gente vai ter que ter um monte de privilégio na máquina pública, mas o país está ficando velho. A gente está envelhecendo numa rapidez muito maior do que o envelhecimento de todo mundo, mais rápido do que a gente vai envelhecer em 40 anos, o que a França, por exemplo, levou um século para envelhecer. Então, hoje, a gente é um país jovem ainda. Eu peguei o último dado, a gente se aproximando aí de 2020, 20% da população idosa. 2040 já vai ser 40%. 2040 está logo ali, gente. A metade da população vai ser idosa. Então, não tem dinheiro. A Previdência hoje funciona assim. Hoje, são 10 trabalhadores para pagar um aposentado. Em 2040, vão ser 4 trabalhadores para pagar um aposentado. Em 2060, vão ser 2 trabalhadores para pagar um aposentado. É inviável. E tanto que o governo agora está tentando mudar, né, ao invés de ser esse sistema onde a gente, trabalhador, contribui para a aposentadoria, a gente contribui para a nossa própria aposentadoria. Mas é uma mudança de sistema cara, né, para uma nova geração, um custo muito alto. E aí, não sei o que eles vão conseguir fazer, né? O Paulo Guedes diz que vai privatizar o Brasil inteiro, né? Vender tudo para tentar fechar, mas vários especialistas acham difícil. A proposta que está sendo estudada, eu conversei essa semana com o Paulo Tafner, que fez a proposta com o Armínio Fraga e outros especialistas em reforma da Previdência. Eles fizeram um cálculo ali para conseguir, mas aí tem um detalhe: todos têm que fazer o sacrifício. Servidores públicos, principalmente do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo, que são as pessoas que se aposentam com aposentadorias integrais e muito acima da média da população. Então, a reforma da Previdência tem que ser feita, mas o pobre, por exemplo, é o que vai ser menos afetado. É um discurso que é construído, certamente, pelas categorias que não querem perder os seus privilégios. O pobre se aposenta já por salário mínimo, 60% da população se aposenta por salário mínimo e se aposenta por idade, por 65 anos, a média dos homens, por exemplo, e as mulheres mais pobres acima de 60 anos, porque elas normalmente trabalham na informalidade, né? Os mais pobres trabalham na informalidade, não conseguem se aposentar por tempo de serviço. Então, os mais pobres praticamente não seriam afetados com o aumento de idade mínima, porque, na prática, é o que acontece já na vida deles. Eu queria mostrar para vocês a média de aposentadoria dos militares, por exemplo, né, que está sendo prometido que eles também consigam contribuir, se aposentam com uma média de R$ 9.500, Ministério Público, média de R$ 18.000, Judiciário, R$ 26.300, e os nossos
amigos do Legislativo, lá, senadores e deputados, se aposentam com uma média de R$ 28.500. Daí, toda vez que eu falo isso na Globo News, várias pessoas me mandam mensagem com raiva, falando assim, mas a gente, desde 2003, contribui mais do que a média da população, né? A gente tem um fundo de servidor público para contribuir. Só que é óbvio que o que eles contribuem não compensa nem de longe o que eles ganham, né? A gente lá ganha um salário mínimo, o teto que a gente pode se aposentar é 5 mil, eles se aposentam com quase 30 mil reais. É óbvio que quando você faz o rombo per capita do serviço público, é muito maior do que o rombo per capita do setor privado, né, do INSS. E aí eu acho assim que a gente tem que bater muito nos privilégios e deixar claro que tem muita gente acha que tem que se cortar os exageros da máquina pública, que tem muitos, não precisa fazer reforma da Previdência. Tem que fazer. Mas o que eu acho que falta, eu tenho falado muito isso lá na Globo News, é que eu lembro que o presidente da Estrela, de Brinquedo, falou para mim uma coisa que eu sempre cito lá, que me marcou. Quando você é gestor, né, você é chefe de uma área, você é presidente de uma empresa, e aí você fala para os seus funcionários, olha, a gente tem que fazer corte de gasto, a gente está passando por dificuldade. Você tem que dar o exemplo. Então, ele falou, eu subo de escada para não usar o elevador. Eu uso a minha caneca para pegar água, para não gastar copo de plástico. É isso que vai fazer a minha empresa não quebrar? Não, mas é o exemplo, né? Então, alguns exemplos, tem que começar pelos exemplos, né? Por exemplo, um senador tem direito a 80 assessores. O Congresso Nacional custa 20 milhões de reais por dia, segundo a ONG Contas Abertas. O Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca e peguei esse dado aqui, é chocante, assim. O que o Museu Nacional recebeu é o mesmo de um contrato, ano passado, firmado pela Câmara dos Deputados para lavar 83 carros oficiais. Então, acho que essa discussão tem que começar pelos privilégios, né? Pelos exemplos. Acho que falta falar sobre isso. E acho que é nosso papel falar sobre isso. E, ano passado, eu fiz uma entrevista com os principais poderes perguntando qual o exemplo que eles estão dando. Fiz uma entrevista com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com o ministro do Planejamento e com a presidente do Supremo, na época, Carmen Lúcia, perguntando qual que era a contribuição deles, né? Já que a gente tem que fazer a reforma, mas cadê o exemplo, né? Ninguém está subindo de escada, ninguém está tomando água com a caneca, né, de porcelana. Então, eu acho que isso está faltando na discussão. Dólar, por exemplo, é um termômetro de incerteza, assim como a Bolsa, dólar mais. A gente está vendo aí, antes das eleições, se a gente não fizer reforma, a gente vai para o brejo, a gente podia ter um dólar a R$5, com a expectativa de que não vai haver reforma da Previdência. Agora o dólar baixou. Há muita expectativa do que vai acontecer, todo mundo está na expectativa de que vai dar certo, mas tem muita informação desencontrada ainda. E eu tenho uma frase do ex-governador de Minas Gerais que fala que política é como nuvem. Você olha, o Magalhães Pinto falava assim, você olha, está de um jeito, né? Você olha de novo, está de outro. Então, você vê todo mundo falando que ia apoiar a reforma, e essa semana o Paulo Guedes falou que tem que dar uma prensa no Congresso, o Congresso ficou revoltado, aí aprovou o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, coitados, estão precisando, né? Só ganhavam 33 mil reais por mês. Não é que não possam ganhar, eles estudam e merecem ganhar, mas é o momento para aumentar o salário para 40 mil reais. A gente tem um desemprego recorde ainda, né? O subemprego, o desalento. Então, é um tapa na cara da sociedade. Assim, isso faz com que a confiança seja abalada, e o que vocês trabalham tem muito a ver com confiança, porque eu posso estar com dinheiro no bolso, mas se eu não tenho confiança de que a situação vai melhorar, eu não consumo, eu não invisto. Então, é como se o desemprego, na prática, fosse maior. Então, foi o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros abriu a caixa de Pandora. Bom, o governo agora ficou de joelho para o setor de transporte, não tem dinheiro nem para pagar servidor público lá no Rio de Janeiro, que é o estado mais quebrado, mas tem dinheiro para dar para subsidiar o diesel, né, que é um produto sujo, né, poluente. Então, todo mundo vai bater na porta, porque é um governo fraco que pode pedir o que quiser.
A gente está nesse momento agora, gente, de o que vai acontecer. Eu trouxe aí mais um desafio, que é juro bancário. A gente estava discutindo isso, né? Por que o juro é tão alto? A Selic no menor patamar da história, a gente com juro bancário aí de 52%, fora cartão de crédito, né? Cheque especial, que você tem que evitar aí ao máximo. Trouxe aí alguns contatos, se vocês quiserem me mandar perguntas, sugestões. Mas eu tenho uma frase que eu trouxe aqui para resumir essa conversa de vai ter que fazer a reforma da Previdência e por que o Jair Bolsonaro virou tão querido, de repente todo mundo começou a adorar ele, é o anti-PT, é porque gostam dele. Gente, o mercado financeiro, por exemplo, que apoia, é muito prático, ele não tem ideologia. Tem uma frase que eu ouvi também de uma pessoa do mercado que eu sempre trago, que é do Deng Xiaoping, do líder chinês, que fala que não importa a cor do gato, o importante é caçar os ratos. Então, não importa quem vai estar lá, ninguém tem apego ao Bolsonaro, ao João, ao José, o que importa é que eles querem que faça a reforma da Previdência e o que a gente tem que bater na tecla é que tem que ser uma reforma justa, que entre militares, entre judiciário, legislativo, executivo, principalmente para que a gente consiga sair do brejo. Não tem dinheiro para nada. Agora deu para transporte, tirou de saúde, educação, e a gente vai ter que fazer a reforma da Previdência. A gente gasta hoje, para pagar a aposentadoria, 60% do orçamento público. É 50% mais, eu notei isso aqui que também me impressiona, é 50% mais para pagar a aposentadoria do que tudo isso junto: segurança, habitação, ciência, educação, comunicação, energia, transporte, lazer, cultura e Bolsa Família. A aposentadoria é 50% mais que todos esses gastos juntos. Então, as pessoas podem se aposentar, mas a Previdência vai quebrar. E a gente gasta mais com aposentadoria do que com saúde e educação juntos, que não chega a nem 10% do tamanho da arrecadação federal. Então, a gente vai ter que fazer. Se não fizermos, o país vai quebrar e vamos ficar sem... Não adianta ficar chorando, né? Então, eu acho que a gente pode abrir aqui um pouco para a conversa, né? Depois dessa nota otimista. Bem que eu falei que a gente tem que ser otimista. E a gente estava falando, mas será que eles vão fazer? Eles vão ter que fazer porque eles não têm opção, né? Eles não têm opção. Eles podem fazer uma reforma ruinzinha, que é a que está no Congresso agora, que é aquela que aumenta a idade mínima para todo mundo. Daí eu melhoro um pouco, porque o servidor público se aposenta com 52 anos, então eles vão ter que trabalhar até 65 e gera uma economia. Mas é muito aquém do que precisa fazer. E, de novo, é uma questão de justiça social, né, a reforma da Previdência. Então, já que tem que fazer, vamos fazer direito, né? Então, pressionar para que, de novo, essas categorias que sempre ganham, sempre fazem pressão e conseguem né, o que eles querem sempre. Então, o nosso papel aí é pressionar, lembrar que a reforma tem que ser feita, mas começar com o exemplo, começar com os privilégios, começar com os que ganham mais. Mas eu quero terminar com mensagem de esperança, então, para não achar que o mundo... Não, acho que vai ter que fazer, a reforma vai acontecer, a gente vai crescer no ano que vem. Se a gente conseguir fazer alguma reforma, mesmo que seja ruinzinha, a gente pode crescer até mais de 3,5% no ano que vem. A gente pode ter um ano de 2019 bom. A gente tem chance e eu estou otimista, eu acredito. Não é o ideal, não é o mundo ideal, mas em política a gente tem que fazer o possível, né, não o ideal. E eu acho que assim, a gente tem que estar junto aí, cobrando, todo mundo fazendo seu papel. E tem uma frase aí que eu queria terminar então para cima, que eu lembrei que outro dia eu li que o André Trigueiro botou no meu colega lá da Globo News, que ele colocou que o otimista, como é que é da vela, que ele fala que o otimista fica lá esperando o tempo melhorar, o pessimista reclama do vento e o realista ajusta a vela. Então, vamos ajustar as velas e acreditar que não vai ser o mundo ideal, pode não ser a reforma mais justa, mas a gente vai sair dessa e a gente tem que fazer nosso papel com responsabilidade, com equilíbrio, sem exagero, respeitando a educação, o conteúdo, né, as pessoas que entendem, sem fake news e acreditando e com esperança. Assim, isso me enche a alma, fazer o que eu acredito. Eu vim de uma família de professores e acho que a gente tem que acreditar, a profissão desvalorizada, né? A gente está falando de educação, que tem que investir em educação, senão a gente não vai sair disso, o salário desvalorizado. Os profissionais não fazem pedagogia porque não querem ganhar mal. Então, tem tanto desafio pela frente, mas eu acho que a gente tem chance. O Brasil tem... Se não fizer nada para atrapalhar, a gente já cresce, né? Que a gente estava falando isso. Obrigada, gente. Falei para caramba. Gente.
Obrigado, Juliana. É uma dura realidade, mas, enfim, a gente não pode perder a esperança, né? É a palavra que eu digo para os gringos que mais retrata o brasileiro, a esperança, né? E a gente, principalmente, não pode perder isso, obviamente, né? Vamos seguir em frente. Mas não dá para falar de economia sem falar de sociedade. As eleições polarizaram o país, né? Todo mundo acompanhou. E nós convidamos aqui a Bárbara justamente para falar sobre a visão dela do Brasil hoje, Brasil para frente, né? Qual é a sua visão, Bárbara? Olha, é um pouquinho menos otimista do que a Juliana. Então, quer dizer, não é nada que vá deixar ninguém ter pesadelo hoje à noite. Eu fiz uma... Como me é muito cara toda essa coisa que eu vou falar, eu escrevi para não me embananar, porque senão eu fico tão empolgada que eu acho mais correto para vocês entenderem direitinho. Então, é o seguinte, ninguém tem muita dúvida de que, em 2019, o mundo vai continuar se mostrando tão polarizado e turbulento quanto tem sido nesses últimos tempos. No Brasil, a conclusão das eleições não parece ter servido para acalmar os ânimos da disputa entre as duas facções, hein, do nosso Fla-Flu. No mundo maniqueísta como o de hoje, com escassez de verdade e abundância de hipocrisia, não cabe a nós, no papel de comunicadores e multiplicadores de ideias, promover qualquer um dos lados da disputa ou minimizar o tamanho da encrenca e tratar os fatos com uma leviandade que o momento não permite. Não está para brincadeira, gente. A nossa função é tentar traduzir sentimentos em significado e fatos em linguagem acessível. Mas, para atingir esse objetivo, nós precisamos, primeiro, tentar entender por que essa disputa existe, como ela surgiu e o que ela reflete traduzida em valores da nossa sociedade. Acho que ninguém aqui acredita que, de repente, uma hora para outra, surgiram no Brasil milhões de seguidores do Mussolini ou que, na oposição ao novo governo, composta pela parcela do ele não, tenha se transformado num exército de minions, de malandros ou de Fidel Castros, né? Parece óbvio que, então, o problema deve ser um pouco mais complexo do que isso. Note que, por uma questão de temperamento, a complexidade sempre foi incompatível com o extremismo. Então, esses extremistas, extremo de um lado e do outro, sempre buscam soluções fáceis, sempre slogans, essa coisa toda. Uma pista para a gente desvendar o presente é caminhar sempre pela trilha do meio, tentando evitar o penhasco de um lado e o tsunami que vem do outro. Num cenário em que a democracia entrou em crise por conta da sua representatividade ou falta dela, como tem acontecido ultimamente, fator que decorre, entre outros, do calcanhar de Aquiles do financiamento de campanha, e num mundo em que recursos naturais finitos e crescimento infinito colocam a economia de mercado em xeque, e ainda em que a desigualdade permanece sendo um problema a ser resolvido, a gente é obrigado a quebrar o molde da interpretação que a gente usou até agora e criar um novo paradigma na produção e no compartilhamento de informações. Foram 12 anos de PT e mais ainda de disputas centradas entre PT e PSDB. E o desgaste, enfim, veio. A maioria silenciosa, a mesma que na América dos anos 60, elegeu o Nixon presidente, depois de 2 termos de democratas no poder, se fez ouvir no Brasil. Todo aquele contingente que se viu espremido pela falta de emprego, pela atividade econômica estagnada, pelos exemplos de corrupção que todos os dias invadem os noticiários e que não se sentiu contemplada pelas políticas identitárias e cansou de esperar e resolveu reagir virando uma nova página, totalmente em branco. Com 14 milhões de desempregados, de fato, as discussões sobre aborto, violência doméstica, porte de arma, maioridade penal e o ensino das questões de gênero nas escolas acabam tomando o banco traseiro do ônibus. Como disse nessa semana o comediante e pensador inglês, o Stephen Fry, não sei se vocês conhecem, ele é um comediante muito
querido na Inglaterra, ele até entrevistou o Bolsonaro para um negócio de gays e tal, e teve um entreveiro lá com o Bolsonaro. Ele diz o seguinte, que um Grand Canyon se abriu entre os representantes desses dois novos lados do espectro político. E nós ficamos perdidos no meio. Os modelos de esquerda e direita e pós-Guerra Fria foram ultrapassados e agora a gente tem que lidar com o espólio disso aí. De um lado, a gente vê uma mistura de cristianismo prêt-à-porter com liberalismo sem regulação e, do outro, a tirania da mentalidade politicamente correta, que deseja impor obsessivamente as suas políticas identitárias e reclama da apropriação cultural em um mundo que deveria, a essa altura, estar muito mais integrado. O debate evaporou no ar e deu lugar a uma guerra de ideias reducionistas e slogans infantilizados. Até as questões mais intricadas parecem caber em pouco mais de 140 caracteres. Pode isso, Arnaldo? É essa a frase, né? Pode isso, Arnaldo. Na internet, o usuário só consome informação que ele mesmo optou por receber. As redes sociais transformaram a todos em repórteres do seu tempo, em tempo real e integral. E quando todo mundo tem opinião, significa que ninguém tem. Nesse contexto, a imprensa perde a sua razão de existir, ou seja, o papel de fiscalizar a democracia, a administração pública e o poder. É exatamente o que a Juliana está falando. A gente perde o poder de educar também, além de fiscalizar. Junte a isso o fato de que ninguém mais é surpreendido por ideias que já não estavam no script, como ocorria quando a gente lia. Não estou querendo ser saudosista e nem promover o jornal, que foi onde eu me criei, mas, em todo caso, quando a gente lia um jornal impresso em tinta borrada e no bom e velho papel poroso, você era exposto a um monte de manchetes que você não tinha ido procurar, ou não estava nos teus tweets, não estava na tua leitura habitual. Se faz cada vez mais premente o surgimento de vozes que possam mediar, apaziguar e, sobretudo, ajudar a esclarecer e a informar com isenção e responsabilidade. A função de vocês é identificar desejos e trends para melhor prestar serviço ao consumidor. A minha, da Juliana, como jornalistas, é de tentar trazer para a arena de troca de ideias, tanto os que defendem a ordem imposta do autoritarismo, quanto aqueles que se proclamam resistência sem saber se o perigo que eles enxergam é de fato real. O mundo é bem mais diverso, isso é importante, do que as estreitas ideias apresentadas por essas ideologias de fast food. Somos um só Brasil, uma gente fraterna que precisa se unir se almeja ultrapassar os desafios que estão postos. Somos muito mais parecidos uns entre os outros do que todas as características que possam nos separar. Precisamos estar cientes de que ainda teremos um alto preço a pagar, disso tudo a Juliana estava falando aí, antes que a nossa economia ressuscite e a vida volte a ter algum semblante de estabilidade. Não é hora de continuar a distribuir culpas e de exigir direitos. O momento é de trazer todo mundo para bordo do mesmo barco, em que, juntos e no mesmo rumo, a gente possa assumir o compromisso com o país em que vivemos e em que colhemos os frutos, e onde estão todas as pessoas importantes na nossa vida. Espera aí, tem mais uma. Não adianta reclamar de que nós não nos sentimos representados em Brasília e que a política deixou de atender ao seu propósito. O que está em jogo, como nunca esteve antes, é o nosso futuro. Se incumbidos de responder ao mesmo apelo que o então presidente John Kennedy lançou aos americanos nos anos 60, não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país, a nós todos aqui, caberia a parte de explicar, interpretar e traduzir os anseios da população brasileira. Um ótimo e produtivo 2019 para todo mundo. Obrigado, Bárbara. Uma leitura muito precisa do sentir, né? Lara, em termos de negócios, em termos de, da nossa atividade, de nosso papel como agentes que desenvolvem negócios, que impulsionam o país para frente, sabendo que a gente está nesse contexto econômico,
nessa situação de contexto de sociedade, né? Como você vê a perspectiva do Brasil daqui para frente, principalmente o ano que vem? Bom, essa pergunta vale muito. Essa pergunta vale bastante, Robert. Super obrigado por estar aqui. Parabéns à EUGA por fazer essa iniciativa. Obrigado, Juliana, Bárbara, Herbert. É um prazer debater com vocês aqui, colegas de ofício, apaixonados pela propaganda. Olha, eu nunca vi o Brasil ter saldo médio emocional. Esse é um país que vai da depressão à euforia em minutos. Então, eu estou com 56 anos, eu nunca vi diferente. E acho que eu não vou ver. Nós gostamos, como diz o Nizam, né, Márcio? Nós não gostamos de ter alegria no tédio. Nós gostamos desse saldo médio sempre oscilando, né? Não é só nossa conta no banco. Então, eu acho que nós temos que viver com isso e sermos empreendedores dentro desse cenário. Acho que, perigosamente, nos últimos 4 anos, nós vivemos uma economia de guerra. E nós chegamos a perigosamente flertar com o abismo. Quando, por exemplo, em maio, a jornalista aqui presente, seja a Juliana, uma jornalista econômica, seja a Bárbara, que eu leio desde 84, saberão explicar melhor do que eu, mas uma greve dos caminhoneiros nos colocou num trimestre em que a gente flertava com o abismo. O brasileiro flerta com o abismo e a gente precisa acreditar na potencialidade do nosso país. E assim como você citou a frase do John Kennedy, eu cito a frase do Eduardo Campos, que veio a falecer, mas falou, não podemos desistir do Brasil. E no Brasil, a propaganda é um soft power, porque nós podemos ser a 9ª economia do mundo, né, Juliana, mas em cultura, em diversidade, em miscigenação e em propaganda, em comunicação, o brasileiro realmente é uma das 4 principais indústrias do mundo. Nós não temos, numa economia ainda emergente em desenvolvimento, uma economia forte o suficiente para ter um veículo com a qualidade da Globosat. Nós temos. Ou com a qualidade do Grupo Globo. Nós temos jornais com a qualidade de uma Folha de São Paulo, de um Estado de São Paulo, de um Valor, de um Globo, para não nominar todos. Nós temos emissoras de rádio, nós somos o 4º país no Facebook, nós somos o 3º no Twitter. O brasileiro adora a comunicação. Nós não vivemos sem narrativa. Nenhuma empresa pode prescindir de tom de voz, principalmente numa retomada da economia. Nenhum de nós pode viver sem essa conversa, porque hoje, e todos nós sabemos disso, não é mais sobre o que as marcas querem falar, é sobre o que as pessoas querem ouvir. Ninguém acorda de manhã aqui nessa sala para ver propaganda. Todo mundo acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas do momento que a Juliana acorda, do momento que ela dorme, o celular que ela tem, certamente é um Apple, o carro que ela tem, certamente é um Nissan, o tênis que ela veste, certamente é um Adidas. São de marcas que ela gosta, conhece e confia. Quem conectou ela com essas marcas? Nós, com o nosso trabalho. Nós fizemos essas marcas, usando o instrumento da propaganda, se conectar com as pessoas. E, olha, o Moisés Naim escreveu um livro falando da queda dos símbolos do poder. Eu acho que veio para ficar. Eu tenho filha de 24, filha de 23, filha de 17, filha de 13. Tenho para todos os gostos e idades. E eu vejo que eles não vão acreditar como eu acreditei tanto em partidos políticos, em entidades, em instituições. O mundo mudou. Nós estamos vivendo um capitalismo de valor compartilhado, onde o ser é diferente do ter. Minha mãe me educou, viu, Márcio, muito duramente, não entra em casa de estranhos. Aí a gente passou a atender a Airbnb, que criou um conceito, there are no strangers at Airbnb. Meu pai falava, não entra em carro de estranhos, e hoje eu, orgulhosamente, passeio de Uber. Então, a tecnologia mudou a relação de confiança das pessoas e mudou a nossa estratégia de comunicação e o tom de voz que as empresas precisam ter para se conectar com as pessoas. E hoje, na ausência de instituições e entidades e até de lideranças, as marcas têm um papel fundamental. Ou o Itaú, numa campanha brilhante da África, não convidou todo mundo a mudar o mundo. Não convidou as crianças para ler. Propaganda faz causa e propósito. Não vamos ser modestos. Nesse país em que há uma carência educacional, se fez cidadania pelo consumo. Se incluiu pelo consumo. A propaganda brasileira ensinou mulheres, numa linguagem sutil e delicada, criada maravilhosamente pela DPZ, a usar absorvente feminino, a usar o B. Ensinou mães a trocarem fraldas de pano para fralda descartável. Saiu da Cremer e foi para Johnson & Johnson. Ensinou mulheres a usar máquina de lavar. Ensinou crianças a escovar dente.
Eu tinha medo daquela propaganda de escovar dente, porque eu fingia que escovava o dente, minha mãe brigava comigo, falava, você viu na televisão, você gosta de reclame? Minha mãe falava reclame. E você tem que escovar dente. Hoje nós temos um papel na evolução em que capital e tecnologia fartos tornam todos os produtos e serviços muito assemelhados, porque nós temos no Grupo TBWA o privilégio de, dentro do Media Arts Lab, cuidar de uma marca como a Apple. O diferencial da Apple vai muito além de tirar fotografia e filmar, coisa que em 1987, eu me lembro que eu já trabalhava e a Gradiente lançou um videocassete de 4 cabeças e a concorrência demorou um ano para lançar um igual. Então, funcionava o Unique Selling Proposition, e porque a concorrência demorava. Hoje, não, os produtos e serviços, o que leva uma pessoa a ir para uma fila da Apple e sentir parte daquilo. É uma sensação que todos nós buscamos, eu sempre digo isso nas palestras, de acolhimento, reconhecimento e pertencimento. O Márcio não pediu para sair da barriga da mãe dele. Quando ele saiu, ele começou a chorar, ele pediu para ser aceito pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela irmã, depois pelos amigos, pelos coleguinhas da escola. Daí, um certo momento, não basta ser acolhido, você quer pertencer a um grupo. Você quer ter os mesmos códigos. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo chamado Muruntri, em que nós temos certeza que o São Paulo ainda é o melhor time do mundo. Entendeu? Então, esse fenômeno da fake news tem a ver com aquilo que a gente quer ouvir e com aquilo que a gente quer falar. Entendeu? Porque a gente sempre criou barreiras de proteção para o mundo próprio. Só que agora a gente usa tecnologia para isso. Então, a gente tem a sensação do acolhimento, a sensação do pertencimento. E aí não basta, né, Bárbara? A gente quer, pô, eu quero que o Herbert me acolha, eu quero que ele me coloque no grupo, mas eu quero que ele me reconheça. Eu quero que ele me ache um cara legal. Um profissional bacana, uma pessoa bacana. Então, a gente passa a vida do berço ao túmulo lutando por acolhimento, por pertencimento e reconhecimento. Para uns é bem material, para outros é amizade. O fato é que os grupos sociais, as redes sociais, acelerou isso demais. Nós estamos meio angustiados, atropelados e perdidos. Nós não estamos sabendo bem lidar com isso. Mas, para nós, profissionais de comunicação, é uma baita oportunidade. Porque o nosso desafio não é mais se diferenciar do outro. No momento em que a indústria virou varejo, varejo virou indústria, produto virou serviço, serviço virou produto, o e-commerce é 24/7, todas as marcas estão no palco, não existe mais mundo perfeito, não existe mais herói do demônio. Todo mundo tem que ter uma verdade, uma autenticidade e um diálogo aberto, que o consumidor não quer mais só receber conteúdo, ele quer receber e produzir conteúdo, ele quer conversar. E a tecnologia permite isso. Então, nós temos que trabalhar marcas muito além dos seus atributos funcionais, que é a regra do jogo, porque ninguém compra um tênis da Adidas, como a Juliana, porque tem um solado de borracha mais adequado para ela correr. Ela compra porque ela gosta das 3 listas. Ela compra um Nissan Kicks, não é porque faz de 0 a 100 em 7 segundos. Ela gosta do Nissan Kicks. Né? Ela ou abre uma conta num banco como o Itaú, que o Márcio trabalha brilhantemente para, né? Nós trabalhamos para o Banco do Brasil, né, Wilson? E abre uma conta no Itaú porque está conectado com aquele banco eletrônico que muda o mundo. Ou seja, quem fez esse posicionamento trazendo um ativo intangível muito maior para aquele valor da marca ser infinitamente melhor percebido do que a etiqueta do preço? Foi a propaganda. Instrumento legítimo, que é, como já bem disse o Sérgio Valente um dia, a indústria que movimenta as outras indústrias, a propaganda que é a economia de ponta da indústria criativa, que vai funcionar agora, que a Juliana deu a boa notícia, que o crescimento do ano que vem está precificado, 2%, 3%, e que nós vamos, Márcio, nós vamos fazer ano que vem as marcas cumprirem esse papel cada vez maior de abraçar causa e propósito e se conectar com as pessoas, porque as decisões continuam sendo emocionais. Desculpe, o brasileiro é um povo muito simples, mas um povo que se emociona, um povo que ri, que adora a comunicação, um povo piadista, um povo que rotula, às vezes é um pouco destrutivo demais, flerta com o abismo, mas é um povo maravilhoso que adora e se reconhece na comunicação. Nós temos que usar esse ativo que nós temos, esse ativo da diversidade, da miscigenação, e fazer a comunicação, primeiro, avançar cada vez mais nas marcas cumprirem um papel de abraçarem causa e propósito. As marcas são as grandes líderes da sociedade, e pessoas vão tratar cada vez mais marcas como pessoas. Segundo, o digital veio para ficar, nós vamos usar a data como um instrumento para preferir aqueles que te preferem. Mais acurada, mais assertivamente, vamos fazer uma conversa muito boa, seja nas redes sociais, seja nas nossas estratégias e plataformas de mídia, né, PC? Muito correta, pertinente e adequada.
E terceiro, atributo funcional é a regra do jogo. Vamos trabalhar a missão, valores, jeito de ser e de fazer em causa e propósito, que é isso que vai conectar as pessoas. Celina não quer só um shampoo que lave melhor o cabelo seco oleoso dela. Ela quer, eventualmente, da linha Ecos da Natura. Né? Foi bem, hein? Foi bem, hein? Porque ela está ligada à causa da sustentabilidade. Né? Eu já trabalhei com a Natura, podia voltar. Aliás, eu não posso, eu estou com a Coty. Você sabe que publicitário atrás de conta é pior que jornalista atrás de notícia, viu, Juliano? Mas, enfim, o fato é que eu sou otimista. Eu acho que a gente resistiu de 2015 para cá a uma crise tremenda. Todos nós sofremos, veículos de comunicação, agências de publicidade, os parceiros de produção. Nós temos que ser mais gregários, temos que fazer o capitalismo de valor compartilhado na prática, temos que nos reinventar na questão dos dados e sermos, como profissionais de atendimento, aqui é uma palestra do GEA, os grandes gestores de negócio, porque agora a gente pode entregar mais métrica e melhor resultado. E não vamos temer as consultorias, porque nós temos o poder da criatividade, da ideia, que efetivamente tem um poder transformador. Olhem a trajetória das marcas no Brasil. Vejam as marcas mais fortes em cada categoria. E por trás de todas elas, seja do Posto Ipiranga, que virou referência no meio de uma campanha política, o trabalho brilhante do João Live, do Zé Eustáquio e do querido e inesquecível Júlio Ribeiro da Talent, seja um trabalho de comunicação, volto a falar do Itaú da África, que concorre aí ao Caboré. São trabalhos excepcionais, não sejamos modestos. E o que nós ganhamos como honorários é importante, é bom, é justo, mas é pouco pelo fato de que a marca deu um salto e se conectou com milhões de pessoas. E marca é ativo valorizado em bolsa. As marcas que vão abraçar causa e propósito, olha o caso de Dove, o case de Dove, são as marcas que têm maior valorização na bolsa. Quem constrói esse ativo? Nós. Não sejamos modestos. E agora que as instituições perdem poder, não estou dizendo que elas vão acabar, porque a gente sempre acha que vai acabar. O brasileiro sempre acha que é um eterno recomeço. Não é. O mundo, infelizmente, é um eterno gerúndio. Estamos no limiar de um novo governo. Vamos torcer loucamente por esse governo. Foi eleito pela maioria dos votos. Democracia existe para isso. O piloto do avião hoje chama-se presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos nesse voo e vamos torcer para ele dar certo. Vamos torcer para ele fazer as reformas da Previdência, o ajuste fiscal, equilibrar essa despesa fiscal, para permitir, com mais desburocratização, menos Estado, mais economia, mais livre iniciativa, porque 30% do povo brasileiro é pequeno empreendedor. E o brasileiro sempre foi muito empreendedor. Sempre sonhou em ter seu próprio negócio, e esses 30% das pequenas empresas respondem por 50% da geração de empregos. Nós temos 92 milhões de empregados no Brasil, a Juliana pode me corrigir, sendo que 40% é informal. Desculpe, eu vejo a cidade, é informal, é péssimo. Não, são pequenos empreendedores que estão se virando, estão fazendo acontecer, e isso somos nós somos vira-latas, maravilhosamente vira-latas. Nós estamos numa cidade chamada São Paulo, que em 1920, 72% da população era imigrante, em 1940 já era 22%. Por quê? Porque os imigrantes são os Gância, entendeu? São um Santoro, que misturou com a caipirada, que misturou com o escravo, que misturou com o pernambucano, com o baiano, que misturou com todos os povos e raças e deu essa maravilha que é São Paulo, essa Babel. A gente tem que ter um orgulho enorme disso, que diversidade maravilhosa, desse calor humano e desse soft power da cultura. Nós sabemos reunir multidão. Se a gente soubesse vender multidão, 3 milhões de pessoas para despedir do ano de 2018 para 2019, 1,5 milhão de pessoas num carnaval de Salvador na rua, nós íamos ficar bilionários, que nenhum povo coloca de uma maneira tão alegre, tantas pessoas na rua celebrando. Então, nós não podemos perder isso, e a propaganda vai saber traduzir isso, porque nós somos a narrativa e nós nos vemos na nossa comunicação. Então, temos um desafio maravilhoso, vamos ter um 2019 maravilhoso. O Márcio quer aproveitar para anunciar que já tem 18 salários na África esse ano, porque ele está otimista, entendeu? Isso não se aplica à TBWA, porque o Wilson está segurando, eu, por mim, dava, entendeu? E fica aqui o meu recado ao Herbert. A Globosat, cada vez mais junto conosco, nós vamos muito além do break e do intervalo, vamos fazer conteúdo juntos, vamos fazer ações diferenciadas, como brilhantemente agora. Eu tenho muito orgulho dos meus colegas, a Yang fez com a Casas Bahia, com a Cacau. Que ação maravilhosa de varejo. A gente tem que aplaudir. Nós temos que construir mercado, nós temos que desenvolver mercado, nós temos que gerar riqueza, emprego e renda para a população.
porque aqui tem tudo para ser feito e não tem preço tudo para ser feito. Se a gente quer mais do que isso, é só mudar para a China, que lá então é tudo para ser feito. Mas é uma tremenda classificação de pessoas, a gente vai ficar lá comportadinho, não vamos ter a alegria que a gente tem aqui. Então, fica aqui o meu recado. O Robert fala que eu sou eternamente otimista, sou mesmo, adoro propaganda, adoro estar com vocês e nós vamos nos divertir muito em 2019. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que tem muito a ver com... Eu vou sair daqui. Eu acho que o eterno otimista, eu sou eterno otimista também, e a Bárbara eu sinto também, eu vou ouvir ele falar também, o Robert, mas eu acho que o eterno otimista, eu acho que tem a ver com a nossa discussão aqui, que nesses momentos de crise foram duros pra caramba para todo mundo, mas a gente só mantém o otimismo quando a gente faz aquilo que a gente acredita, né, que é o tal do propósito. Então, quando você tem medo, mas você tem uma coisa que é maior do que o medo, que é uma coisa que você acredita, que faz sentido para você e para a sua vida, você supera o medo, com certeza. Eu acredito mesmo que a gente vai ter sucesso, pessoal e como país. Tem que acreditar, não tem? Sem dúvida. Temos opção também? Não, sem dúvida. Eternos otimistas. Herbert, a Globosat, que de maneira brilhante, acho, surgiu com seu novo brand positioning de conexões, né? Está num momento de unir todas as operações numa operação única. E para a gente uma referência, a Globosat, a Globo é uma referência de conectar o país todo, né? Em todas as mídias, seja na televisão, seja no digital, enfim. E, obviamente, nós, como agentes de transformação, agentes de criação de marcas, de impulsionar negócios e a própria economia, obviamente, o nosso grande parceiro é o veículo, né? Não existe propaganda sem meio, né? O meio é essencial e muitas vezes a gente tem que ser bem criativo no meio, não só na mensagem, mas no uso desse meio. Como que vocês na Globosat estão se preparando para, enfim, para entregar esse crescimento que nós, né, como empresários de propaganda de comunicação e os clientes, enfim, toda a economia que a gente tem que impulsionar, como que vocês estão se preparando lá na Globosat? Qual é a tua visão sobre a perspectiva? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Queria ver se tem alguém na plateia que quer vir para o meu lugar aqui agora, porque falar depois deles aqui é complicadíssimo, né? Mas é um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho do que a gente está fazendo lá. Assim, a gente voltar um pouquinho no tempo, né? A gente começou a ver toda essa transformação do que estava acontecendo no nosso mercado já há uns bons 3 ou 4 anos e como a gente tem uma veia muito criativa para conteúdo, acho que a decisão e a visão natural foi que a gente não poderia deixar esse conteúdo confinado numa única plataforma. Então, ali começou, acho que, uma grande reviravolta. A gente começou a desenhar plataformas e maneiras e formatos para que a gente pudesse colocar o conteúdo sempre o mais próximo do telespectador, do consumidor, né? E aí veio os desafios, né? Os grandes desafios de a gente precisava de perfis novos de profissionais, a gente precisava mudar a nossa cultura interna, o que a gente está mudando ainda, porque o nosso DNA é muito de fazer televisão, é de produzir televisão, e a gente precisa incorporar outros DNAs, né, no nosso dia a dia. Então, o desafio não foi pequeno, não está sendo pequeno, né? E aí, acho que fazendo um gancho com tudo que a gente viu aqui, o que eu queria trazer um pouco talvez trazer um pouco o paralelo dos desafios dos executivos que a gente tem, né, lá dentro da Globosat hoje, porque se assemelha um pouco com o papel do atendimento. Vocês vão até o cliente, vocês levam as ideias, vocês entendem o cliente, vocês trazem esses briefings para dentro das agências, vocês fazem os pontos de conexão. E isso tudo é também o papel do executivo de negócios, né, do vendedor lá dentro. Que antigamente estava muito mais canalizado e direcionado para a mídia, e, de uma certa forma, esse cara tem que ter uma habilidade hoje também para falar com outros pontos de contato, né? Porque lá dentro da Globosat, a gente não está fazendo mais nada sozinho, né? Eu brinco que hoje a empresa inteira só tem vendedores,
todo mundo vende. Então, acho que se vier alguém do GNT aqui falar, vai vender melhor o GNT do que eu. Né? A questão é que o profissional de atendimento lá teve que buscar muito mais essa visão de negócio, né? De tentar fazer a integração da mídia com o negócio. Como é que a gente faz? E aí tem alguns exemplos, né? Então a gente fez já há um bom tempo, a gente vem fazendo isso e desenvolvendo. A gente teve o projeto de Boticário, onde a gente fez uma produção de Desafio da Beleza, onde a gente mexeu no market share de Boticário, né? A gente fez uma promoção com a Ambev, onde a gente fez promocionou dentro das latinhas, ou nas latinhas, e a gente conseguiu abrir uma relação de pay-per-view, um mês de pay-per-view grátis. E agora, recentemente, o 4K da Samsung, junto da Copa do Mundo. Então, essa visão que a gente está procurando alargar, né? A gente não olhar só para a mídia como mídia, não olhar só para o 30 segundos, ela é muito importante a participação de vocês junto da gente. Como lá dentro, a gente não consegue mais discutir ou desenvolver um projeto só falando ali dentro da área comercial. A gente tem envolvido cada vez mais os canais, o jurídico, enfim. A empresa, de uma certa forma, ela está com um propósito único, né? Diferente, todo mundo voltado para atender e solucionar desafios. E eu vejo que isso é uma tendência, né? A gente trabalhar cada vez mais em times multidisciplinares, e isso quer dizer que não mais sentar só junto com a mídia, né? Obviamente que o mídia continua sendo muito importante, eu sou um grande defensor do papel do mídia, acho que eles deveriam, dentro das concorrências de mercado, eles têm um papel fundamental, né? Outro dia estava conversando com um cliente, eu falei, cara, os mídias, você vê a estratégia de mídia, mas você pensa e pergunta quem são os mídias que vão cuidar da sua conta ou vão ficar naquela conta, porque são os caras que vão cuidar da sua grana quando você entregar aquela conta para aquela agência. São esses caras que vão rentabilizar o teu negócio, são esses caras que vão encontrar soluções para o teu negócio. Então, essas estratégias elas estão cada vez mais interligadas. A criação junto com o atendimento, com o planejamento, com a mídia, não tem mais como dissociar isso. E a gente está vivendo. Esse é o grande desafio, acho que lá hoje. A quantidade de energia que a gente está colocando no desenvolvimento de alguns projetos é enorme. Era muito mais fácil vender um pacote de 30 segundos. Né? Então, eu acredito que isso vocês estão vivendo também. Né? O papel do atendimento dentro das agências está sendo cada vez um papel mais multifacetado. Vocês estão sendo cobrados e demandados por uma série de coisas, e ainda mais nesse nosso mercado que está cobrando muito resultado. Então, a despeito de tudo que foi falado aqui, a gente realmente está vivendo um momento de muito desafio. Mas qual foi o momento que a gente viveu que não teve desafio? Né? Eu sou de uma geração que entrei na publicidade, e aí, como eu trabalho na área de vendas, a área de vendas sempre teve premiação de vendas. Então, eu chegava nos lugares, eu já trabalhei só em 2 lugares, né? Trabalhei no Estadão e depois na Globosat. Mas quando eu cheguei lá no Estadão, eu comecei a trabalhar, tinha um lance de um projeto especial, que você vendia e você ganhava uma comissão direta. Bastou eu chegar no Estadão para tirarem isso. Então, eu brinco que todo lugar, eu vou chegando e as coisas vão acabando, porque está ficando mais complicado, né? E assim, eu pego um pouco do que o Lara falou aqui, essa coisa dos 40 milhões de trabalhadores que são empreendedores, a gente também tem que ser empreendedor, né? Esse ano, até por conta dessa revolução da Globosat, eu me propus a fazer um MBA. 3 filhos, né, pequenos em casa, e me joguei lá para fazer um MBA com trabalho, com leitura e com tudo mais. Cara, a lição que eu mais trouxe desse MBA, e o que eu estou tentando levar para o meu time, sejam empreendedores dentro da empresa. Peguem projetos. Então, assim, às vezes a gente tem muita aquela coisa de tipo, putz, isso é um problema, né? Então vamos reclamar, vamos atacar. Não, pega esse problema e traz para você e seja o líder para solucionar esse problema, né? Dentro da tua empresa. Então, acho que isso é um comportamento que a gente vai ter que mudar, né? Acho que o tema é a mudança. Eu acho que esse chip a gente precisa trocar, né? A gente precisa cada vez ser mais empreendedor. E isso a agência como um todo, né? Todos precisam cuidar de um pedaço. Então, isso é o que a gente está procurando fazer lá dentro, né? A gente, obviamente, tem uma lição de casa muito grande para fazer em cima de dados, de data. Então, a gente tem trazido profissionais que entendam disso. E a gente, com muita humildade, abre espaço para que eles possam montar as estratégias, ou trazer as suas ideias, ou desenvolver os seus projetos, né?
Um outro ponto que eu acho que a gente tem lutado bastante ali dentro é para que as coisas sejam mais transparentes, né? Porque mesmo dentro de uma mesma empresa, você tem silos de informação, você tem coisas que são mais sigilosas, isso se espalha para o mercado também, né? Então, acho que para a gente enfrentar tudo isso que a gente está falando, cara, a gente precisa pensar em novos modelos de negócio, novas receitas. E isso tudo quem vai pensar somos nós, né? Acho que os profissionais que estão hoje no nosso mercado são profissionais que precisam promover esse tipo de debate e com tranquilidade. Porque, na realidade, a gente tem que ter maturidade para entender que tem que ser feita uma transição, né, de um modelo de negócio que tem hoje para um novo modelo. Então, não é destruir um modelo para fazer o outro prevalecer, mas sim como é que a gente faz isso de uma maneira sustentável. Esses diálogos precisam acontecer. Então, essa abertura que a gente está propiciando dentro da empresa, que a gente está buscando para ter mais flexibilidade e entender mais de alguns desafios, isso precisa se expandir para o mercado. O mercado precisa ser mais tolerante com essas coisas. Entender, e como a gente está falando aqui também, fazendo paralelo com, Bolsonaro, será que é o melhor candidato? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que está num embalo ou não, mas o fato é que o cara está lá pilotando um avião, né? E a gente precisa, todo mundo junto, fazer esse negócio virar. A mesma coisa o modelo de negócio. Acho que a gente não vai ter um único modelo de negócio. A gente antes baseava nosso negócio num único modelo. Será que a gente precisa continuar tendo só um? Será que a gente precisa matar esse para ter outros? E para construir tudo isso, um outro ponto que a gente tem buscado bastante lá dentro é atrair talentos. E eu acho que esse é um ponto que, para o nosso mercado, a gente sempre teve uma atração muito grande para talentos. Eu lembro que nas faculdades, nas universidades, a procura pelo curso de propaganda, né, publicidade e propaganda, era um dos maiores. Hoje já não. A gente não tem. Na verdade, você tem hoje um pedaço que é o pedaço mais digital, que a turma toda quer ir e tal. E acho que a gente precisa tentar resgatar isso, né, fazer um trabalho para trazer os melhores mentes, as melhores profissionais para dentro do nosso negócio. Porque ele é formado disso. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar para todo o legado que a gente recebeu, ele é formado de grandes profissionais, né? Temos aqui o Lara, que é um exemplo disso. Então, eu acho que a gente precisa continuar investindo nisso. A gente meio que abandonou essa geração, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque os desafios são grandes. A gente precisa trazer cada vez pessoas mais inteligentes, pessoas mais capacitadas, mais sensíveis para alguns temas, né? Então, e eu acho que mais ou menos se resume a um pouco essa... Não tem muito uma receita de bolo, né? Eu acho que o que a gente está procurando é ter... eu acho que meio que desse momento que a gente está vivendo, é ter sensibilidade para entender qual que é a posição que a gente precisa ter. Mas isso sempre com um ideal bacana, um objetivo legal, para que a gente continue mantendo o nosso mercado publicitário, que eu acho que é um negócio que a gente tem que valorizar muito, né? O mercado publicitário brasileiro, ele anda meio no paralelo de tudo que a gente vê acontecer no Brasil, né? Acho que é uma das indústrias que a gente tem que mais se orgulhar. A quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, de estudos, de informação, a gente está pau a pau com os melhores mercados do mundo. Então, isso mostra só a qualidade humana que a gente tem, né? E a gente precisa tentar investir e continuar se desenvolvendo para manter esse mercado desse jeito. Então, acho que esse é o grande desafio. É o que a gente está tentando fazer lá dentro, né, no nosso pedaço e tal. Não é fácil. Todo mundo pergunta dessa coisa de uma Globo só e tal. Isso para mim, o que eu sempre respondo é um movimento natural. Está acontecendo lá nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo na China, está acontecendo em tudo quanto é lugar. A Globo não é diferente, o Grupo Globo não é diferente. A gente não mora numa ilha, a gente está globalizado, então a gente faz parte disso. Tem as estratégias que vão ser, cada empresa vai adotar a sua para fazer isso daí, e a gente está desenhando a nossa. Então, é super natural, né? Eu acredito que esse é um movimento que só vai trazer bons resultados e a gente espera contribuir com o mercado da melhor maneira possível, né? Seja na publicidade, né? Ou seja na parte de conteúdo, onde a gente tem aí, eu acho que um impacto maior para toda a sociedade. Mas é isso. Obrigado. Temos grandes desafios pela frente, né? Tanto no lado da economia, unir o Brasil, né? Em termos de negócios, nós somos uma potência, a indústria da comunicação é uma potência, realmente a gente está ali no topo do ranking, né? Mundialmente. E nós, né, como profissionais de atendimento e negócios, liderando os negócios dentro das agências, somos os profissionais, as pessoas, né,
que precisam impulsionar e mover essa máquina, né? A gente precisa construir essas marcas, a gente precisa gerar esses negócios, a gente precisa gerar essas mensagens, publicar nos meios para transformar a sociedade, para gerar, né, crescimento econômico da maneira, né, pelo menos a nossa contribuição a gente tem que fazer, né? Esse é o nosso papel e a gente tem que encarar isso com muito otimismo, com muita esperança, com muito conhecimento, né? O grupo de atendimento e negócios, que é o nosso novo nome agora, estamos adotando negócios também no nosso nome, né? Ele existe justamente para ajudar na capacitação, a inspirar e procurar, né, provocar o aperfeiçoamento profissional dos líderes de negócio, né, de todos nós que trabalhamos nas agências, e não só em agências, como também nós estamos totalmente abertos a profissionais de outras áreas que queiram se associar e participar do GA, né, do Grupo de Atendimento e Negócios. Então, nos cabe esse papel, né? Nós já temos um escopo bastante complexo com o qual a gente tem que lidar no dia a dia, nas agências, com nossos clientes, e parte do nosso escopo também é fazer a nossa contribuição, né? A gente tem que fazer essa máquina andar, né? É isso aí, né? Abrindo aqui para o público, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma observação? Bem? Bom. Eu queria só transmitir um recado. O Márcio tem happy hour e jantar agora na África para todo mundo. Com balada até as 3 da manhã, tudo por conta deles e tal. É só isso. Terceiro andar. Muito bem, gente. Esse é o nosso painel. Muito obrigado, Globosat. Globosat tem nos patrocinado, tem sido fundamental o apoio de vocês ao longo desses anos. E vocês não só apostam, né, e nos ajudam no Grupo de Atendimento e Negócios, como também trazem sempre um conteúdo maravilhoso para o Summit, né, em todos os encontros que a gente realiza. E obrigado, Lara. Sua contribuição sempre, enfim, suas palavras, elas ecoam por todos os cantos. E a gente está fazendo streaming hoje, aliás, estamos com streaming para todo o Brasil. Então, pois é, muito obrigado. Tá? Obrigado a todos vocês, Juliana, Bárbara, Herbert, Lara, muito obrigado pela participação.